começando mais um podcast do projeto Viva o Peixe-Boi Marinho. Eu sou Carlília Magalhães e este é o 8º episódio da série informativa que vem abordando o universo deste mamífero aquático que está em perigo de extinção no Brasil. Quem está aqui conosco é o pesquisador e médico veterinário, professor Dr. João Carlos Gomes Borges, coordenador do projeto Viva o Peixe-Boi Marinho e diretor de pesquisa e manejo da Fundação Mamíferos Aquáticos. João também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Neste 8º episódio, vamos falar sobre estratégias nacionais e internacionais para a conservação de sirênios. João, o projeto Viva o Peixe-Boi Marinho é pautado em estratégias nacionais e internacionais para a conservação de sirênios. Que estratégias são essas? Quem criou essas estratégias e como funciona isso na prática? Na estratégia definida no escopo de atuação do projeto Viva o Peixe-Boi Marinho, nós utilizamos orientações internacionais, diretrizes internacionais voltadas às estratégias de conservação dos sirênios, olhando como esses referenciais norte, para que a gente possa então estar alinhado a essas diretrizes internacionais. Para além disso, nós utilizamos também referências, recomendações dentro da estratégia de conservação nacional. E em face a isso, nós estamos muito conectados, muito alinhados às diretrizes do Plano Nacional de Conservação dos Peixes-Bois Marinhos, e a partir dessas ações prioritárias que são definidas nesse plano de ação, nós então trazemos para dentro do escopo de atuação do projeto algumas dessas diretrizes. Além disso, imersos em algumas unidades de conservação, em algumas dessas áreas onde a espécie acontece e que também é unidade de conservação, nós incorporamos as diretrizes dos planos de manejo dessas unidades de conservação, a exemplo do plano de manejo da APA da Barra do Rio Mamanguape, onde ele traz ali algumas orientações, algumas prioridades com relação à estratégia de conservação dos peixes-bois, as estratégias de conservação dos hábitats, questões relacionadas ao desenvolvimento comunitário local, e parte dessas diretrizes são então passam então a fazer parte também do escopo do projeto, e assim temos aí um conjunto bastante robusto daquelas ações que entendemos ser prioritárias. Por fim, a Fundação Mamíferos Aquáticos, ao longo dos seus vários anos, dos seus mais de 30 anos de atuação, boa parte desse tempo com ações bastante voltadas para a conservação dos peixes-bois marinhos, conseguiu a maturidade necessária para perceber também particularidades em determinadas áreas onde a espécie acontece e onde se fazem necessárias algumas ações mediante algumas dessas características, em especial desses locais. E juntando essa estrutura, nós temos então um projeto muito sólido, um projeto que conversa muito com as diretrizes internacionais e com as prioridades de conservação em âmbito nacional para os peixes-bois marinhos. Em âmbito internacional, essas diretrizes elas são estruturadas a partir de um grupo de especialistas de sirênios, esse é um grupo que está dentro da chancela da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, onde reúnem os diferentes especialistas, e esses fazem um planejamento macro, aportando ali, reportando quais seriam as ações prioritárias para a conservação dos sirênios nas diferentes áreas em que a espécie ocorre. Dentro dessas orientações, nós temos um olhar com muita prioridade aquilo que diz respeito aos peixes-bois marinhos. Em âmbito nacional, a estratégia de conservação dos peixes-bois marinhos, assim como a estratégia de conservação de outras espécies ameaçadas, dentro de um contexto do governo brasileiro, ela é conduzida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e entre esses referenciais temos a oportunidade de contribuir diretamente com o Plano Nacional para a Conservação dos Peixes-Bois Marinhos, e esse documento ele traz então um apontamento das principais ações voltadas para a conservação da espécie, seja ações essas no âmbito da fiscalização, no âmbito da proteção de áreas relevantes para a conservação dos peixes-bois, ações prioritárias relacionadas ao manejo da espécie, sensibilização ambiental, ações
também voltadas aos mecanismos, aos instrumentos de proteção, entre outras ações que são tidas como prioritárias. Dentro da estratégia nacional, entre as ações prioritárias de conservação dos peixes-bois marinhos, se faz destaque aos esforços de resgate, reabilitação, readaptação e soltura. Considerando as estimativas populacionais existentes, que apontam aí a uma população estimada em torno de 1.000 animais, do que diz respeito ao recorte geográfico do Nordeste, é uma população relativamente pequena, embora nesses números não estejam sendo consideradas populações da costa norte do Brasil. Diante disso, aqueles animais que encalham, poder resgatá-los, assegurar as condições de saúde desses espécimes e soltá-los é uma possibilidade de reingressar nessas populações remanescentes esses animais e dessa maneira possibilitar não só o reforço populacional dessas subpopulações, vamos assim dizer, como também favorecer com que alguns animais possam inclusive utilizar áreas em que a espécie havia sido extinta, como exemplo o estado de Sergipe, extremo norte e o litoral da Bahia. A reutilização dessas áreas tem acontecido a partir desses animais que foram reabilitados e soltos, e isso mostra um motivo pelo qual essas ações são tidas como prioritárias na estratégia de conservação da espécie. É importante destacar também que essas estratégias, seja isso em âmbito nacional ou internacional, são estratégias que elas não são estáticas, elas são dinâmicas, tendo em vista que a situação da espécie ela muda ao longo do tempo. Se voltássemos ao tempo, se tratando de peixes-bois marinhos, nós poderíamos dizer que um dos principais problemas que gerou toda a situação em que a espécie encontra-se hoje estava atrelado à caça praticada no passado. E por meio de vários esforços, de algumas das ações prioritárias no que diz respeito às campanhas conservacionistas, à sensibilização do público, a caça, em especial no Nordeste, praticamente ela desapareceu. E isso mostra que a estratégia ela vai ao longo do tempo se reestruturando, se reformulando e se reposicionando. Então isso é sempre um processo muito dinâmico. Por isso, seja em âmbito nacional ou internacional, a cada período de tempos, que pode ser de ciclos de 5 anos, ciclos de 10 anos, essas estratégias são reavaliadas e as ações tidas como prioritárias muitas das vezes podem ser redefinidas, considerando o cenário existente no período em que esse ciclo cursou e no período em que um novo ciclo estará sendo então construído. Os fatores de ameaça eles são extremamente dinâmicos, eles mudam ao longo do tempo, eles podem mudar ao longo de determinadas regiões e por isso essa estratégia deve ser sempre revisada e sempre reposicionada quando se fizer necessário. Outro aspecto que merece destaque é que na estratégia de conservação de uma espécie ameaçada, seja ela qualquer, muitas das vezes esses esforços eles são esforços integrados. E dessa maneira, no que diz respeito à conservação dos peixes-bois marinhos no Brasil, as estratégias de conservação que estão pautando as diretrizes dessas ações prioritárias, essas ações e esses esforços, eles acontecem de maneira integrada. Integração essa que traz consigo a representação de várias instituições governamentais e não governamentais, representações da sociedade que juntos que sim atenderão à implementação dessas ações e a partir dessas ações implementadas e desses esforços praticados em conjunto que teremos aí uma condição melhor, assim esperamos, de conservação dos peixes-bois ao longo dos próximos anos. E é nessa perspectiva que nós temos trabalhado e é nessa perspectiva que existe uma grande rede de colaborações interinstitucionais em curso. Obrigada, João. Este foi o 8º episódio do podcast do projeto Viva o Peixe-Boi Marinho. Nós falamos sobre as estratégias nacionais e internacionais para a conservação dos sirênios. O projeto Viva o Peixe-Boi Marinho é realizado pela Fundação Mamíferos Aquáticos em parceria com a Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Até o próximo episódio.